O ar na nossa suíte parecia mais pesado do que o normal, denso com o tipo de silêncio que pressiona contra o seu peito. Eu fiquei ao lado do criado mudo, meus dedos traçando a borda de uma moldura de foto. Nós sorrindo há 6 anos no Pierre. Os lábios dela não tocavam os meus há meses, nem mesmo um beijo passageiro. Na noite passada, eu tinha-me inclinado esperançosa, e ela virou-se, murmurando que estava cansada. Eu não insisti. Eu nunca mais faço isso. Mas naquela manhã, enquanto a luz do sol cortava as persianas, algo em mim quebrou. Não alto, não violento, mas silencioso, como um fio se rompendo após anos de tensão. Decidi descobrir o porquê. Nossa casa era um museu de rotina. A cozinha cheirava à torrada queimada e ao perfume de lavanda dela, que permanecia como um fantasma. Eu coloquei o café, a caneca quente nas mãos, e a observei na porta. Claire sentada à mesa navegando pelo telefone. O polegar dela se movendo com a precisão de um metronome. O cabelo castanho e solto dela pegando a luz. E por um momento eu quase consegui esquecer a distância entre nós. Quase. Bom dia. Disse, minha voz mais suave do que pretendia. Ela olhou para cima, seus olhos cor de avelã pescando com algo. Culpa. Aborrecimento. Bom dia. Ela respondeu rápido demais e voltou para a tela. O nó no meu estômago apertou. Eu tinha notado os sinais por semanas. As noites longas no trabalho. A forma como o telefone dela agora sempre ficava de rosto para baixo, sua tela acendendo em horas estranhas. O perfume que ela usava com mais frequência. Não por mim, mas por algum motivo não dito. Eu me convenci de que era estresse, sua promoção, as horas longas. Mas negação é uma proteção frágil. E a minha estava rachando. Eu tomei um gole do café, amargo na língua, e decidi que hoje era o dia que eu pararia de fingir. Ao meio-dia, ela saiu para uma reunião. Ela beijou o ar perto da minha bochecha, os saltos clicando no piso de madeira enquanto ela se apressava para fora. A porta fechou e a casa pareceu mais vazia do que deveria. Eu sentei no sofá, o laptop dela na mesa de centro, sua superfície prateada elegante me desafiando a cruzar a linha. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. A senha dela, nosso aniversário 0418, ainda funcionava. Uma pequena, tola parte de mim esperava que isso significasse alguma coisa. A tela acendeu e hesitei, meu coração batendo forte como um tambor em uma sala silenciosa. Então cliquei nas mensagens dela. Os primeiros eram mundanos. Trabalho, irmã, uma amiga. Mas então um nome, Ethan. Sem sobrenome, apenas Ethan. Com uma sequência de textos que se estendia por meses. Meu peito queimou enquanto eu rolava. Sinto sua falta já. Ele tinha escrito semana passada. Mal posso esperar para te ver. Com um emoji de coração que ela havia retribuído. Minha visão ficou turva, não por lágrimas, mas pelo tipo de raiva que parece sufocar. Continuei lendo, cada palavra um pedaço de vidro. Eles se encontraram no escritório dela, um consultor da equipe dela. Encontros para café, ligações tarde da noite, um recibo de hotel preso na conversa, datado de 2 semanas atrás. Minha esposa, minha Claire, era de outra pessoa. Fechei o laptop, minhas mãos tremendo tanto que quase o derrubei. A sala de estar, com seu tapete desbotado e o sofá que escolhemos juntos, parecia o palco da vida de outra pessoa. Queria gritar, quebrar algo, mas em vez disso, fiquei sentado olhando para a parede, revivendo cada momento que ignorei. A forma como ela ria do telefone quando achava que eu não olhava. As desculpas que vinham fácil demais. A maneira como seu toque tinha se tornado mecânico, como uma tarefa. Como eu estive tão cego. Quando ela voltou para casa, o sol estava se pondo, lançando sombras longas pelo chão. Ela tirou os sapatos, seu sorriso ensaiado. Dia longo, ela disse, jogando a bolsa no balcão. Eu fiquei na cozinha, de braços cruzados, o peso do que eu sabia me pressionando. Como foi sua reunião? Perguntei, com a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Ela congelou por um segundo, depois deu de ombros. Tudo bem, chata. Você sabe como é. Os olhos dela não encontraram os meus. Eu poderia ter confrontado ela naquela hora. Poderia ter contado cada detalhe, Ethan, a mensagem, o hotel. Mas algo me impediu. Talvez fosse a maneira como ela se movia tão familiar, tão parecida com a mulher que eu amava há uma década. Ou talvez fosse medo de perdê-la, de admitir que nossa vida era uma mentira. Em vez disso, assenti, minha mandíbula tensa. O jantar está pronto, eu disse, virando-se. Ela não percebeu o tremor nas minhas mãos enquanto arrumava a mesa. Naquela noite, fiquei acordado, sua respiração soava ao meu lado. A cama parecia grande demais,
o espaço entre nós uma fenda. Pensei no homem que eu tinha esperança, confiável, aquele que propôs casamento na praia em um dia de chuva, que acreditava no amor eterno. Pensei nela também. A Claire que chorou na nossa troca de votos, que uma vez olhou para mim como se fosse meu mundo. O que mudou? Fui eu. Falhei com ela de alguma forma, empurrei ela para os braços de outro. Ou ela era apenas alguém nova? Alguém que eu nunca conheci de verdade. Na manhã seguinte, liguei para faltar ao trabalho. Claire saiu cedo, sua despedida breve, seu perfume deixando rasto. Esperei até o carro dela desaparecer na rua, e então fui ao escritório dela. Nunca tinha feito isso antes, aparecer sem aviso. O prédio era todo de vidro e aço, frio e imponente. Sua assistente, uma jovem com um sorriso nervoso, disse que Claire estava numa reunião com Ethan. Perguntei, com a voz mais dura do que pretendia. A hesitação dela foi resposta suficiente. Não entrei. Fiquei no carro, estacionado do outro lado da rua, e observei. Uma hora depois, eles saíram. Claire e um homem que imaginei ser Ethan. Ele era alto, elegante, com a mão tocando o braço dela enquanto riam. Ela parecia viva, mais radiante do que comigo há anos. Meu coração se torceu, uma mistura de tristeza e fúria. Apertei o volante até as juntas ficarem brancas, imaginando confrontá-los. Imaginando a cara dela quando percebesse que eu sabia, mas eu não faria nada. Dirigi de volta para casa, a cidade passando rápido demais. No nosso quarto, peguei uma mala, minhas mãos se movendo no piloto automático. Embalei lentamente, camisetas, meias, uma foto nossa daquele pier. Não sabia onde iria, só sabia que não podia ficar numa casa construída com mentiras. Enquanto fechava a mala, a porta da frente se abriu. A voz de Claire chamou. Amor, cheguei mais cedo. Você aí? Meu fôlego ficou preso. Era a hora. O momento que eu temia e que desejava ao mesmo tempo. Desci as escadas, com a mala na mão. Ela estava na cozinha, seu sorriso vacilando ao me ver. O que é isso? Ela perguntou, com a voz pequena. Eu sei, eu disse. As palavras pesadas, finais, seus olhos se arregalaram, mas ela não falou. Ethan, as mensagens, o hotel. Cada palavra parecia uma pedra caindo na água parada. Ela abriu a boca, depois fechou, as mãos entrelaçadas. Desculpe, ela sussurrou, lágrimas caindo pelo rosto. Não era para acontecer. Aconteceu. Porquê? Minha voz quebrou, crua e desesperada. Não era suficiente. Ela balançou a cabeça, o soluço cortando o ar. Não é você, sou eu. Eu me perdi e ele estava lá. As palavras dela eram frágeis, uma meia-verdade, mas cortaram mais fundo do que qualquer mentira. Eu quis odiá-la, gritar, mas tudo que senti foi vazio. Voltei para sair, a mala arrastando atrás de mim. Espere, ela chamou, a voz trêmula. Por favor, podemos consertar isso. Eu parei na porta, de costas para ela. O homem que eu era ontem teria ficado, teria lutado, mas esse homem se foi, enterrado sob a sua traição. Você fez sua escolha, eu disse, sem olhar para trás. Agora, estou fazendo a minha. A porta se fechou atrás de mim, o som ecoando no meu peito. Entrei na penumbra, o mundo silencioso, exceto pelo pulsar do meu próprio coração. Eu não sabia para onde ia, mas, pela primeira vez em meses, senti-me livre. Não completo, não curado, mas